Felipe, tenho uma missão impossível: construir uma IA corporativa que não alucine e ainda entenda o jargão do negócio. Todo mundo fala em RAG, todo mundo fala em fine tuning, como se fosse uma guerra. Qual lado eu escolho? Essa guerra acabou. Em 2026, a resposta mais sólida para empresas não é RAG ou fine tuning isoladamente. É combinar os dois em uma arquitetura híbrida chamada Raft, muitas vezes com agentes de IA fazendo a orquestração inteira do fluxo. Antes de chegar no Raft, eu preciso entender muito bem o que cada peça faz sozinha, né? Vamos começar pelo Raft. Vamos. RAG significa Retrieval Augmented Generation, ou seja, geração aumentada por recuperação. Em vez de responder apenas com o que já está gravado nos pesos do modelo, a IA primeiro busca documentos confiáveis da empresa, recupera esse contexto e só então gera a resposta. A analogia mais direta é a de um aluno fazendo prova com consulta. Ele não precisa decorar o catálogo inteiro de produtos, todas as políticas internas ou cada cláusula de contrato. Ele abre a fonte correta na hora de responder e a resposta fica ancorada naquele documento real. E por que isso reduz tanto as alucinações? Porque o modelo deixa de depender exclusivamente da memória estatística. Ele é forçado a ancorar a resposta em documentos verificados e atualizados. Se a sua base estiver bem organizada, a IA pode até citar a política exata, o trecho do manual ou o número do registro que sustentou a resposta. Esse é o principal motivo pelo qual o RAG domina tantas implementações corporativas. Ele é flexível e atualizável. Se muda uma regra de compliance ou o preço de um produto, você atualiza a base documental e pronto. Não é necessário retreinar o modelo inteiro. Perfeito para informação volátil! Mas se o RAG é tão bom assim, por que não usar só ele e esquecer o resto? Porque recuperar um documento não é a mesma coisa que dominar um domínio. O RAG puro pode falhar quando a tarefa exige raciocínio muito específico, entendimento profundo de jargões técnicos ou um formato de saída extremamente rigoroso, como um laudo clínico, um parecer jurídico ou uma análise financeira padronizada. Além disso, um sistema baseado só em RAG pode variar demais no estilo. Ele pode responder certo, mas sem consistência de tom, sem seguir a identidade da marca e sem respeitar a estrutura exata que a empresa exige. Em ambiente corporativo, essa inconsistência custa caro. Então é aí que entra o fine tuning. O que ele realmente muda por dentro do modelo? O fine tuning altera os pesos internos do modelo. Em vez de só consultar informação externa, você ensina o modelo a se comportar de uma determinada maneira. Ele aprende vocabulário especializado, padrões de resposta, estilo de escrita, formato de saída e até formas de raciocínio mais comuns naquele domínio específico. Se o RAG é uma prova com consulta, o fine tuning é estudar intensamente antes da prova. O modelo internaliza os padrões. Por isso ele é excelente para fazer a IA falar como a sua empresa fala, entender siglas do seu setor e devolver respostas no formato correto sem precisar ser lembrado disso a cada prompt. Então parece ótimo também. Onde está o problema? O problema é que fine tuning não lida bem com fatos que mudam o tempo todo. O mercado mudou, a política mudou, a tabela de preços mudou, a legislação mudou. Se esses dados foram embutidos no treinamento, eles envelhecem rapidamente e o modelo continua confiante respondendo com informações obsoletas. E retreinar o modelo constantemente é caro, lento e operacionalmente pesado. Você precisa preparar dados, rodar pipelines de treinamento, validar qualidade, passar por aprovação de segurança e recolocar em produção. Em empresas grandes, isso não acontece da noite para o dia. E tem mais um ponto crítico que muita gente ignora. O modelo só com fine tuning continua propenso a alucinações quando recebe perguntas fora da distribuição exata do treinamento. Ele pode soar confiante, usar o tom correto, respeitar o formato e ainda assim inventar um fato com total elegância. Então o mapa ficou claro. RAG traz fatos atualizados. Fine tuning traz comportamento e linguagem. A solução definitiva é justamente juntar os dois. E é aí que entra o RAG. Exatamente. Raft significa Retrieval Augmented Fine Tuning. A ideia é simples e poderosa. Você ajusta o modelo para entender profundamente a semântica, o raciocínio e o formato do seu domínio. E ao mesmo tempo, na hora da inferência, ele consulta documentos atualizados via RAG para buscar os fatos corretos do momento. Voltando à analogia do aluno, no Raft, é alguém que estudou profundamente a matéria e ainda pode abrir o livro mais recente durante a prova. Ele não só encontra o capítulo certo, ele sabe interpretar aquilo dentro do contexto do negócio, separar o que importa do que é ruído. Mas o que muda na prática entre usar RAG com um prompt bem elaborado e usar RAF de verdade? Parece sutil. A diferença é que no RAF do modelo foi treinado especificamente para trabalhar com contexto recuperado. Ele aprendeu durante o treinamento a ler documentos trazidos pelo sistema de busca, distinguir o que é relevante do que é ruído documental e extrair a resposta correta com muito mais precisão e consistência. Em RAG puro, se a busca trouxer 5 documentos e 2 forem apenas parcialmente relevantes, o modelo pode se confundir ou misturar informações. No Raft, o treinamento inclui exatamente esse cenário. O modelo aprende a ignorar distrações documentais e raciocinar em cima do contexto certo. Em sistemas corporativos, o problema quase nunca é falta de documentos. Muitas vezes é excesso de documentos parecidos, versões antigas, políticas sobrepostas e linguagem ambígua. O Raft melhora drasticamente a capacidade do modelo de navegar esse caos com disciplina. E isso realmente melhora os resultados de forma mensurável? Tem número? Tem. Benchmarks recentes mostram que o Raft supera com folga o uso isolado de RAG ou fine tuning em tarefas especializadas. Em certos cenários de domínio fechado, os ganhos de precisão chegam a até 76% em comparação com RAG puro.
Isso acontece justamente porque a arquitetura junta contexto confiável com comportamento treinado para interpretar esse contexto. Então, se eu fosse resumir, RAD combate a alucinação factual, Fine Tuning melhora a especialização comportamental, e RAT une os dois para precisão máxima. Cheguei lá? Chegou. E eu adicionaria uma camada que muita gente esquece: governança. Uma IA corporativa de verdade não depende só do modelo. Ela depende da qualidade dos documentos, da estratégia de chunking, da indexação vetorial, do re-ranking, das avaliações automáticas, das guardrails e do monitoramento contínuo em produção. Espera, chunking e re-ranking também entram nessa história? O que são esses caras? Entram muito. Chunking é a forma como você quebra os documentos em pedaços para indexar no banco vetorial. Se você faz isso de forma ruim, o sistema recupera trechos sem contexto suficiente. Re-ranking é o processo de reordenar os resultados da busca semântica para garantir que os documentos mais relevantes cheguem de fato ao modelo. Por isso, quando uma empresa diz que testou RAG e não funcionou, muitas vezes ela não testou RAG em sua melhor forma. Ela testou uma versão simplificada sem boa indexação, sem filtros de metadados, sem re-ranking e sem avaliação séria. É como dizer que carro não anda depois de rodar com o freio de mão puxado. E onde entram os agentes de IA nessa arquitetura? Eles são mais uma peça ou são um nível acima de tudo? São um nível acima. Os agentes entram como orquestradores. Em vez de uma única chamada ao modelo, você tem um sistema capaz de decidir a próxima ação dinamicamente. Ele pode escolher quando fazer RAG, quando consultar uma ferramenta externa, quando pedir validação humana, quando executar uma regra de negócio e quando sintetizar a resposta final. Imagine um assistente jurídico corporativo. Para uma pergunta simples, ele busca cláusulas no repositório e responde diretamente. Para uma pergunta sobre risco contratual, ele recupera documentos, aplica um checklist regulatório, compara versões do contrato e só então gera um parecer em formato padronizado. Isso é trabalho de agente. Então o agente não substitui RAD nem Fine Tuning. Ele coordena tudo isso em tempo real dependendo da complexidade da tarefa. Perfeito. O agente é a camada de decisão. O RAG fornece os fatos. O Fine Tuning molda o comportamento. O RAFT integra os dois no nível do modelo. E o agente organiza o fluxo completo para problemas complexos e multi-etapas que nenhuma dessas peças resolveria sozinha. Se eu trabalho numa empresa agora, qual seria um plano prático para implementar isso tudo sem me perder em buzzwords e sem explodir o orçamento? Primeiro, separe comportamento de conhecimento. Use Fine Tuning para ensinar a linguagem do setor, o tom de voz, a estrutura de resposta e os padrões obrigatórios. Isso é especialmente crítico em áreas como saúde, direito, finanças, suporte técnico e operações reguladas, onde formato errado pode gerar consequências sérias. Depois, use RAG para tudo que muda com frequência: catálogo de produtos, base de conhecimento, políticas internas, dados de CAM, históricos, contratos, normas, tickets e documentação operacional. Esses dados precisam estar em um banco vetorial ou sistema híbrido de busca, sempre atualizado e monitorado. Na etapa seguinte, implemente RAFT. Isso significa treinar o modelo com exemplos reais em que ele recebe contexto recuperado e precisa responder corretamente a partir desse contexto, incluindo exemplos com documentos distratores. Assim ele aprende a usar a recuperação como parte natural do raciocínio. Por fim, adicione agentes quando o caso de uso exigir múltiplos passos, ferramentas e validações. Em vez de tentar resolver tudo com um único prompt gigante, o agente decompõe a tarefa, decide o melhor caminho em cada etapa e garante que o resultado final respeite as regras do negócio. E se a empresa tiver pouco orçamento ou ainda estiver no começo da jornada com IA, ainda faz sentido pensar em RAF? Faz, mas de forma gradual. O caminho mais realista é começar com um RAG muito bem feito, medir falhas com avaliações sistemáticas, identificar onde faltam linguagem, formato ou raciocínio de domínio, e só então aplicar Fine Tuning, ou RAFT, onde isso realmente gera retorno mensurável. Nem todo problema pede o pacote completo no dia 1. O erro mais comum é inverter essa ordem. Muita gente quer começar tunando o modelo antes de organizar os dados, a recuperação e a avaliação. Uma IA corporativa confiável nasce primeiro de boa informação, depois de bom comportamento e por fim de boa orquestração. Inverter isso é construir em cima de areia. Então a pergunta certa nunca foi qual técnica vence, foi qual papel cada técnica cumpre dentro da arquitetura certa para aquele problema específico. Exatamente. Em 2026, a estratégia definitiva para IAs corporativas sem alucinações não é escolher um campeão entre as técnicas. É construir uma arquitetura onde o modelo conhece a lógica do negócio via Fine Tuning, consulta os fatos mais recentes via RAG, processa tudo isso com a disciplina do RAF e ainda conta com agentes para coordenar tarefas complexas com segurança. Para fixar de vez, Fine Tuning ensina como a IA deve pensar e responder no seu domínio. RAG entrega sobre o que ela deve responder neste instante. RAFT une as duas coisas para reduzir alucinações a quase zero em cenários corporativos reais. E os agentes garantem que tudo isso aconteça na sequência certa. Agora me conta, na empresa onde você trabalha, ou no projeto que você está construindo, qual dessas camadas você acha que está mais fraca hoje? O RAG, o comportamento do modelo, ou a orquestração? Deixa nos comentários, porque a resposta muda completamente a estratégia que você deve seguir.